Você provavelmente já viu isso acontecer ou talvez esteja vivendo isso agora. Alguém que começa dizendo que joga só por diversão, só para distrair a cabeça e passar o tempo. No início parece inofensivo. Alguns ganhos pequenos, risadas e aquela sensação rápida de empolgação. Mas de repente algo muda. O jogo deixa de ser entretenimento e passa a ocupar espaço demais na mente, no humor, nas conversas e nas decisões. E quando você percebe, já não é mais sobre as apostas. É sobre silêncio na mesa, tensão no ar, dinheiro que some, confiança que se quebra e uma sensação constante de que algo está fora do lugar. O vício em apostas online, como bits e plataformas semelhantes, não é um problema de caráter, nem falta de inteligência, nem ausência de amor pela família. É um problema psicológico e neuroemocional muito específico, construído em cima de mecanismos que o cérebro humano simplesmente não foi feito para resistir sozinho. Entender isso muda completamente a forma como enxergamos quem está preso nesse ciclo e, principalmente, muda a forma como podemos ajudar. O cérebro humano aprende por associação. Sempre que uma ação gera uma sensação prazerosa ou um alívio emocional, o cérebro registra aquilo como algo a ser repetido. O grande truque das apostas não é a vitória em si, mas a imprevisibilidade. Você nunca sabe quando vai ganhar. E é justamente isso que mantém o cérebro em estado de alerta e expectativa constante. A dopamina, o neurotransmissor ligado à motivação e à busca, dispara não quando você ganha, mas quando você acredita que pode ganhar. É por isso que perder não faz a pessoa parar. Muitas vezes, perder aumenta ainda mais a vontade de continuar. Com o tempo, o jogo deixa de ser sobre dinheiro. Ele passa a funcionar como uma válvula emocional. A pessoa joga para aliviar a ansiedade, para fugir de frustrações, para sentir controle em um momento em que a vida parece desorganizada e para anestesiar sentimentos que não sabe como lidar. O problema é que esse alívio é curto e o custo emocional vem logo depois. Culpa, vergonha, medo e uma forte sensação de fracasso. Esses sentimentos, por sua vez, alimentam a próxima rodada de apostas e o ciclo continua. Dentro da vida familiar, os efeitos aparecem antes mesmo das dívidas. Aparecem no humor instável, na irritação sem motivo claro e na dificuldade de estar presente de verdade. A pessoa pode estar fisicamente ali, mas emocionalmente distante, sempre com a mente ocupada, sempre esperando o próximo momento de jogar. Aos poucos surgem as mentiras pequenas, depois as maiores, não porque a pessoa queira enganar, mas porque sente vergonha e medo de ser confrontada. A confiança começa a se desgastar, e o ambiente da casa se torna tenso, mesmo quando ninguém fala diretamente sobre o assunto. Financeiramente, o impacto costuma ser progressivo e silencioso. No começo, são valores que parecem controláveis. Depois vem a tentativa de recuperar perdas. Em seguida, apostas maiores, mais frequentes e decisões impulsivas. O dinheiro passa a ser visto não como recurso da família, mas como combustível para a próxima chance de resolver tudo. E quanto mais se perde, mais difícil fica parar, porque o cérebro entra na lógica perigosa de que desistir agora significa confirmar o prejuízo. A pergunta mais importante não é por que essa pessoa não para, mas o que ela está tentando regular emocionalmente através do jogo. Quando essa pergunta é ignorada, qualquer tentativa de ajuda vira confronto, culpa ou ameaça. E isso quase sempre empurra a pessoa ainda mais para o isolamento e para o vício. Existe também um fator pouco discutido, mas extremamente poderoso nesse tipo de vício: a sensação de identidade. Em algum ponto, a pessoa deixa de ser apenas alguém que joga e passa a se enxergar como alguém que entende do jogo. Essa narrativa interna cria um vínculo psicológico profundo, porque não é só dinheiro que está em jogo, é a autoestima e a ideia de competência, é a esperança de provar algo para si mesma ou para os outros. Questionar o jogo nesse estágio é sentido como questionar quem a pessoa é. Outro aspecto crítico é o efeito da comparação. Plataformas de apostas alimentam constantemente a ideia de que outras pessoas estão ganhando e prosperando. Mesmo quando isso não é mostrado diretamente, o cérebro completa as lacunas. Isso gera uma sensação silenciosa de atraso, de estar ficando para trás,
de precisar insistir um pouco mais para não ser o único que não conseguiu. Esse tipo de comparação é devastador para quem já está emocionalmente fragilizado, porque transforma o jogo em uma corrida invisível que nunca termina. Quando falamos em ajudar alguém, é importante entender que momentos de recaída não significam fracasso. Eles fazem parte do processo de recondicionamento do cérebro. Cada recaída costuma carregar informação valiosa, um gatilho específico, um estado emocional recorrente ou uma situação que precisa ser melhor trabalhada. Tratar recaídas com punição ou humilhação apenas fortalece o ciclo de vergonha e isolamento. É fundamental também buscar novas fontes de prazer e senso de competência fora do jogo. O cérebro precisa aprender novamente que é possível sentir excitação, pertencimento e satisfação sem apostas. Isso pode começar com atividades físicas leves, projetos simples, tarefas concluídas e hobbies que foram esquecidos. No início, nada disso parece tão empolgante quanto o jogo, e isso é esperado. O sistema de recompensa precisa de tempo para se reequilibrar. Persistência, aqui, é mais importante do que motivação. Por fim, existe um momento delicado, mas transformador, em que a pessoa começa a perceber que o jogo estava tentando preencher um vazio interior. Uma falta, uma dor, uma sensação de insuficiência que já existia antes da primeira aposta. Esse reconhecimento não acontece sob pressão. Ele acontece quando há segurança emocional suficiente para olhar para dentro sem medo. Ajudar alguém nessa situação exige uma mudança de postura. O primeiro passo não é controlar, vigiar ou acusar. É criar um espaço onde a pessoa consiga falar sem se sentir humilhada ou atacada. Isso não significa normalizar o comportamento, mas separar claramente a pessoa do problema. Frases acusatórias fecham o diálogo. Perguntas abertas e honestas abrem brechas. Em vez de "você só pensa nisso", perguntas como "o que você sente quando está jogando?" pode mudar completamente a dinâmica na família. Outro ponto fundamental é entender que força de vontade sozinha raramente resolve. O cérebro já está condicionado. Estratégias práticas ajudam muito. Limitar acesso a aplicativos, bloquear cartões usados para apostas e estabelecer barreiras reais entre o impulso e a ação. Essas medidas não são punição, são suporte e funcionam como muletas temporárias, enquanto a pessoa aprende novas formas de lidar com emoções difíceis. Buscar ajuda profissional não é sinal de fracasso, é sinal de responsabilidade. Terapia especializada em abordagens focadas em comportamento e regulação emocional ajuda a pessoa a identificar gatilhos, entender padrões e desenvolver alternativas reais ao jogo. Em alguns casos, grupos de apoio também fazem diferença, porque quebram a sensação de isolamento e mostram que esse problema não é único, nem raro, nem vergonhoso. Para a família, é essencial cuidar também do próprio emocional. Conviver com alguém em vício gera desgaste, culpa, raiva e cansaço profundo. Apoiar não significa se anular. Estabelecer limites claros protege todos os envolvidos, e muitas vezes é justamente isso que ajuda a pessoa a perceber a gravidade da situação. Existe um outro ponto que raramente é dito. Ninguém se mantém em um vício porque quer destruir a própria vida. As pessoas permanecem porque, em algum nível, aquilo parece ser a única forma que encontraram de lidar com o que sentem. Quando novas formas se tornam possíveis, o jogo perde força. Se você está passando por isso, ou convivendo com alguém que está, saiba que existe saída, mas ela não é mágica nem imediata. É construída com conversa honesta, apoio consistente, limites claros e ajuda adequada. E, acima de tudo, com a compreensão de que esse problema não define quem a pessoa é. Se esse vídeo ajudou você a entender melhor o que está por trás do vício em apostas, compartilhe. Talvez ele também possa ajudar alguém que você ama. E se você quiser continuar aprendendo sobre comportamento humano, emoções e padrões que afetam silenciosamente a vida das pessoas, se inscreva no nosso canal. Até a próxima.